Bom dia, a paz de Cristo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Chegamos a esta sexta-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja nos convida a fazer memória litúrgica a São Pedro Crisólogo. O evangelho de hoje é Mateus, capítulo 13, do 54 ao 58. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, voltando para sua terra, Jesus ensinava na sinagoga deles, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todos entre nós? Então, de onde lhe vêm todas essas coisas? E se escandalizavam por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: não existe profeta sem honra, a não ser em sua terra e em sua casa. E Jesus não fez aí muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje, nesta festa da memória litúrgica de São Pedro Crisólogo, o Evangelho nos mostra aqui o próprio Senhor voltando à sua terra, né? Natal, sua terra onde cresceu, Nazaré, né? E este momento nos possibilita ver que Jesus pertencia a uma família concreta, né? Sua família, uma família simples, uma família pobre, mas trabalhadora, uma família que amava a Deus sobre todas as coisas. Uma família como muitas também em Nazaré, ao seu redor, né? Nos vilarejos, ou seja, na cidade por completo, né? E aqui, quando Jesus volta à sua terra, começam alguns embates, né? Já está adulto, já está na missão há algum tempo, e seus vizinhos, seus irmãos, seus conterrâneos, vamos dizer assim, sabiam que ele operava e fazia muitos milagres. E aí entra um choque de realidade, né? Entre querer ficar com o Jesus humano e reconhecer esse Jesus humano que faz milagre, ou reconhecê-lo também como o Filho de Deus, né? Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente, né, o Filho de Deus, né? Não há diferença da divindade que existe em Cristo e na humanidade. Ele tem essas duas realidades plenamente. Ele é o Filho de Deus, o humano e o divino. E eles começam a se perguntar: nós conhecemos sua mãe, seu pai é José, sua mãe é Maria, nós conhecemos os seus irmãos, suas irmãs, né? Aqui temos que lembrar sempre que o contexto de irmão ou irmã de Jesus não é por laços de sangue, né? No Oriente, né, os povos semitas, muito particularmente os judeus, têm esse costume, né? De que todo próximo, seja da família ou aquele que você se relaciona muito bem, muito próximo, é seu irmão, é sua irmã, né? José e Maria tiveram apenas Jesus como filho, né? O Filho de Deus, e todos nós sabemos disso, mas infelizmente ainda surgem muitas conversas, dúvidas de pessoas com falta de fé, né? Muita falta de fé, que questionam que Jesus tinha vários irmãos, que Maria e José tiveram outros filhos. Isso não ocorreu, né? Isso não ocorreu, né? São pessoas próximas ou pessoas, vamos dizer, com laços de sangue, primos e primas, tios, avós, né? Tias, que são chamados de irmãos e irmãs. Normalmente da família, né? Normalmente da família. O que está em questão aqui, né?
nessas palavras do Evangelho de hoje, né? É o questionamento, né? Como um homem de uma família simples e humilde, né, que não tem instrução, que não tem valores em dinheiro, posses, né, animais, como um homem tão simples pode fazer milagres, operar milagres, ensinar na sinagoga, ensinar a multidão? Estão vendo apenas o lado humano e pobre de Cristo financeiramente, vamos dizer assim, né? E não conseguem enxergar que ele é o Filho de Deus, né? Que suas obras, a sua missão, faz com que o testemunho dele próprio apareça para as pessoas e as pessoas entendam que ele é o Messias, o ungido de Deus, né? O Filho de Deus, mas ainda não acontece, né? Será que nós podemos nos perguntar, né, a partir deste ditado, né, que diz que santo de casa não faz milagre, né? Verdadeiramente isso acontece pelas vias humanas, né? Muitas vezes nós não conseguimos evangelizar os nossos próximos na nossa própria casa, né? Imagina então o grande trabalho e esforço que Jesus fazia para que todos da sua casa e fora da sua casa, principalmente, entendessem a mensagem do reino que foi confiada a Deus através dele, né? E todos nós recebemos, né? E aí devemos nos perguntar, será que os seus irmãos e irmãs, né, vendo como este homem, que agora é um homem formado, né, que cresceu entre eles, né, que era um menino e cresceu entre eles, sempre nas condições de vida muito precárias, pobres, mas de forma digna, né, mesmo na pobreza, como este homem consegue fazer milagres e proclamar as maravilhas de Deus? Será que aí nós não podemos entender que houve muita inveja dos seus próprios irmãos e irmãs que viram, cresceram com ele e têm a oportunidade de vê-lo fora também da sua própria terra, escutar o que ele faz em sua própria terra? Pois bem, entra aqui a inveja, né? Como você pode e nós não? Nós sabemos, né, que há uma dimensão humana, né, e divina na pessoa de Cristo. Cristo, após, né, o seu batismo, sai a pregar o amor, o reino de Deus, a vontade do Pai, que nós temos aqui como os evangelhos, a sua vida, a sua pregação, a sua caminhada, a sua paixão, morte e principalmente a sua ressurreição, né? E isso causava invejas nas pessoas porque não escutavam e não viam, não escutavam com os ouvidos da fé e com os olhos também da fé, não viam e não reconheciam a pessoa de Cristo como o enviado, o Messias, o Filho de Deus. E Cristo dirá numa outra oportunidade a todos aqueles, né, que Deus permitiu que o reconhecessem, o próprio Deus os tornam esses filhos de Deus na fé, né, com novos olhos, novos ouvidos para viver a partir de Cristo, né? Então, nesta sexta-feira, da qual a igreja também celebra a memória litúrgica, né, de São Pedro Crisólogo, nós fazemos também menção à paixão de Cristo, né, a sua via sacra, né? Meditemos hoje também essas passagens da via sacra, né? Tudo aquilo que Cristo fez e que culminou, né, no seu julgamento, a violência como foi o seu julgamento, né, sem justiça nenhuma, muita violência física, e a sua crucificação. E mais ainda, né, por passar e anunciar tudo isso, e desta forma ele ressuscita vitorioso, né? Lembremos disso, não tenhamos inveja daqueles que anunciam este Jesus Cristo, né? Se ainda não chegamos no nível daquele missionário, daquela missionária que proclama, vive e anuncia Cristo, peçamos a graça do Espírito Santo de aprender com eles, né? O que faltou aqui
aos conterrâneos, aos nazarenos, foi vontade de querer aprender com seu irmão, que cresceu com eles, né, as maravilhas de Deus. Se nós ainda somos invejosos na fé, então peçamos a graça de sermos, né, e voltarmos a ser estudantes, né, ou seja, querer ter gosto de aprender tudo sobre Cristo. Isto leva tempo. As coisas não são assim, né? Como muitos desejam e como muitos, infelizmente, anunciam a Jesus Cristo de uma forma instantânea, rápida, prática, né? Que cura rapidamente, que melhora a vida econômica de muitos rapidamente. Não é este o Cristo que nós anunciamos. Nós anunciamos o Filho de Deus, que veio a este mundo, passou por esse mundo, nos ensinou, morreu por nós e ressuscitou por nós, né? E aqueles que recebem essa graça de serem chamados filhos de Deus e filhas de Deus, viverem o seu batismo, ele garante a certeza de uma fé madura e adulta. É isso que devemos ter. Para anunciar a Cristo, devemos ser como Cristo, chegar, como diz São Paulo, à estatura de Cristo, né? Ter a fé, nele o conhecimento virá. Acreditar nele é o primeiro passo, e tudo virá para aqueles que acreditam nele. Pense nisso, viva isso. Se ainda isso não acontece, peça isso ao Espírito Santo, e certamente ele vai, com toda a generosidade, transbordar o conhecimento de Cristo em você, meu irmão e minha irmã. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Pedro Crisólogo, grande anunciador de Jesus Cristo, desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Exultai no Senhor, nossa força. Este é o salmo de hoje que cantamos. Fiquemos em paz e uma excelente sexta-feira dessa 17ª semana do Tempo Comum. Amém.